Gente, meu marido pegou todas as coisas dele e foi embora da minha casa atrás de outra mulher em outro estado. Só que essa outra mulher era eu. E quando ele voltou, ele se lascou. Eu tinha minha casa e tava casada com esse candengo há 11 anos. Só que eu tava desconfiada que ele tava botando a questão da galha na minha cabeça, né? Falei, tô achando que eu tô sendo corna. Porque eu comecei a pegar umas curtidas, ele tava muito assim, sabe? Jovenzinho, a gente não era nenhum adolescente. E ele tava numa vibe assim, meio assim, moderno, sabe? Com rede vizinha, curtindo umas fotinhas. Não sei o que. Eu falei, cara, eu acho que ele está me traindo virtualmente. Tô sendo corna virtual. Só que eu era mais jovem que ele. Então, quando ele era moderno, eu era moderna 10 vezes mais que ele. Falei, vou criar um perfilzinho, vou dar-lhe uma alimentada nele, né? Um fake neles. Vou mandar uma mensagem, achei iludido, sabe? Pode ver uma mulher bonita. E vou ver se ele desenrola a situação. Fiquei 1 mês e meio alimentando o meu fake. Peguei uma foto de uma conhecida minha. Não peguei foto de internet, que eu achei que ele ia dar uma pesquisada. Então peguei uma foto de uma conhecida minha, sabe? Que ele não sabia quem era, que era amiga minha muito de infância. Solteira e tal, pedi autorização, ela deixou, não sei o que, todas essas coisas assim, tudo certinho. Tudo na lei. Aí segui ele logo seguiu de volta, curtiu todas as fotos da minha amiga, bem sutil, graças a Deus. E me chamou pra conversar. Eu tava digitando oi e o macho já mandou. Oi, linda. Tudo bem? De onde você é? Nossa, eu vi que você me seguiu, você é tão bonita. Começou a me dar tudo ali no desenrolo. E eu falei, oi, tudo bem? Comecei a conversar com ele, puxar assunto. Você é casado? Ele não, porque ele não tinha uma foto minha, né? Porque o que ninguém vê, ninguém estraga. Low profile. Eu sei que ele ficou no maior papo comigo no dia. Só que pediu meu número. Eu já tinha um WhatsApp, né? Tinha pegado um número quando eu vi que ele tinha me pedido, né? Começamos a conversar, trocar várias mensagens, não sei o quê. E o tempo todo ele me pedindo áudio, me pedindo, ai, posso te ligar de vídeo, não sei o quê. E eu sempre dando um migué pro macho. Com isso, passou 3 meses com ele conversando comigo, que na verdade era outra mulher. E ele se afastou de mim em casa completamente. Ele tava sendo fiel ao meu fake. Porque ele não me beijava, ele não me abraçava. Procurava ele na fotografação, ele falava que não queria, que não tava com vontade. Ele tava sendo fiel à mulher dele, que era o fake, que era eu. E quando eu achei que não podia ser pior, que eu queria ir ao extremo pra me separar, a situação piorou. Porque quando a gente começou a conversar, ele me perguntou onde eu morava. Eu falei que morava em outro estado. Aí falei o nome da cidade, pesquisei, obviamente. Falei que ficava perto da rodoviária, não sei o que. Dei todas as informações assim, fonte de minha cabeça, Google. E ele guardou essa informação. Eu em casa, preparando a janta e conversando com ele. Porque ele ficava 24 horas conversando com a mulher. Às vezes eu tinha que ir pro banheiro, inventar uma dor de barriga pra ficar respondendo ele pelo meu WhatsApp Business. Porque ele tava falando pra ficar amante dele, né? Que era eu, no caso. Um belo dia eu saí pra trabalhar. Ele saía pra trabalhar depois de mim, né? Tranquilo. Trabalhei o dia inteiro, ele não me respondeu. Mandei mensagem pra ele, não me respondeu. E falando comigo que era amante. Quando deu mais ou menos umas 3 horas da tarde, ele falou pra mim assim, olha, pra mim, no caso, a amante, a esposa, ele não tava nem respondendo. Eu vou ficar sem sinal, eu tenho uma surpresa pra você, mas já a gente vai se ver. Mas aí eu perguntando o que tá acontecendo, porque eu não queria chegar a esse extremo, né? Ele, não, já você vai saber e tal, é uma surpresa. E não respondia a esposa. E eu falando, não, me conta, o que foi? O que tá acontecendo, onde é que você tá? O sinal parou de chegar. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu exagerei, mas macho que se lasque, né? Queria dar uma desperta. Fui pra casa. Gente, quando eu cheguei em casa, eu achei que era tipo, tudo uma brincadeira. Eu mandava mensagem pra ele também, não me respondia. Ele perdeu totalmente o sinal. Não tinha uma camiseta dele em casa. Ele pegou todas as coisas dele, botou numa mala, foi pra rodoviária e foi pra cidade da mulher que ele tava completamente apaixonado, que era o meu fake que eu falei, que eu pesquisei no Google. Ele não me mandou uma mensagem, não me deu uma satisfação. Ele pegou as coisas dele e foi embora. E eu só sabia disso porque ele tinha falado com a mulher que era eu que tava fazendo uma surpresa, que não sei o que. Então assim, ele pegou todas as coisas dele e foi embora. Tava sem sinal, ele foi atrás dela na outra cidade que eu falei que ela morava. E piora. Na hora eu fiquei, meu Deus, acho que eu dei uma leve exagerada. Mas também, gente, eu tava iludindo o macho. Beleza, já tinha passado uns bons meses. Mas eu queria ver o que ele seria capaz de fazer. Entendeu? Eu tipo assim, eu fiquei abismada que ele pegou todas as coisas dele, um casamento de 11 anos, e foi-se embora desbravar o mundo atrás da mulher. Emocionado, tá? Quando eu fiquei, tipo assim, uns 2 minutinhos me sentindo culpada, aí subiu a raiva. Gente, eu fiquei com tanta raiva daquele candengo que eu fiquei assim, caramba, eu não acredito que ele fez isso. Então, era isso que ele seria capaz de fazer. Eu não significava nada pra ele, porque o cara tinha um casamento comigo de 11 anos. E aí ele conhece uma candenga pela internet, de outro estado. Começa a conversar com ela, fica meses, não me beija, não me abraça. Tava sendo fiel a ela. E aí ele pega as coisas dele e vai embora. Gente, ele pediu demissão
pra ir atrás da mulher. Aham. Vocês não têm noção, eu liguei no emprego dele. E aí eu já falei, ele pediu demissão aqui, porque era pertinho da minha casa, ele pediu demissão, disse que ia viajar e foi embora. Eu rapidamente desfez o fake, né? Excluí a conta, bloqueei ele de tudo e fingi demência. Esperei, cheguei com a minha vida. A distância do local que ele tava indo pra encontrar ela era 3 dias de viagem de ônibus. Ele foi de ônibus, era 3 dias. Ou seja, foi 3 dias pra ele ir, 1 dia pra ele ficar procurando ela e mais 3 dias pra ele voltar. Então aí você já bota 6, 7 dias. Eu solteira, chifruda, sabendo que ele não prestava. Gente, eu fui pra tudo quanto é festa que teve na cidade nesses 7 dias. Beijei muito na boca. Conheci um bofinho, levemente emocionada também. Ele veio lá pra minha casa. Toda noite eu ia lá pra casa, a gente furenfava e furenfava. E aí o macho voltou. Ele simplesmente apareceu lá em casa de malha e cunha, falando que ele tinha cometido um erro, que inventou uma história, que ele recebeu a proposta de um emprego, que não deu nem tempo dele me avisar, que ele teve que ir correndo, e quando chegou lá era um golpe, não achou a mulher, que a mulher sumiu. Gente, eu só mostrei pra ele todos os prints, né? Falei, some da minha casa. E aí ele falou, não, porque ele tava na porta. Não, calma, vamos conversar, deixa eu entrar. Quando ele entrou, que ele viu o outro sentado na mesa, tomando café só de cuequinha, ele olhou pra minha cara e falou, você já colocou o tomate dentro de casa? Eu falei, se for atrás de outra mulher, não vem meter nesse set pra mim, não. Falei que já sabia. Aí eu contei pra ele que era eu, que eu tava enganando ele, que eu queria ver se ele ia me trair, se ele ia querer marcar um encontro. Só que eu não imaginei que ele seria tão ao extremo. Aí ele surtou, tentou começar a quebrar as coisas. Aí o macho deu na face dele. Eu liguei pros homens, os homens veio, levaram ele. Ele voltou pra casa da mãe dele. E o macho, que eu tava frefando, hoje em dia eu tô namorando com ele já tem 2 anos. A minha mãe saiu espalhando pra todo mundo que eu gostava de mulher e eu nem tava entendendo por que ela tava fazendo isso comigo, já que eu nem morava com ela e nem a minha mãe, sim, direito ela era, né? Desde que eu era nova, desde assim que eu me entendo por gente, eu moro com a minha avó. A minha mãe simplesmente me entregou, gente. Ela não quis saber, disse que não queria ser mãe, que aquilo ali não era pra ela. Quando eu tinha 2 anos, ela me entregou pra minha avó e eu comecei a ser criada pela minha avó, coitada, que já era uma senhora, mas que não quis me abandonar, né? E aí a minha mãe ia vez ou outra lá em casa, né, que era onde eu morava, pra poder dizer que ela era mãe, sabe? Dar um oizinho, um tchauzinho. E com isso os anos foram se passando. Eu nunca tive um pai, né? A minha mãe, ela era mãe solo, né? Porque também não era mãe. Até que do nada minha mãe arrumou um Jurandir. E aí com esse Jurandir, ela simplesmente meio que se casou com ele, foram morar juntos, sabe? E aí ela passou a me visitar com mais frequência do nada, tipo, querendo dar uma de que era mãe e que eu morava com a minha avó porque eu era muito apegada à minha avó e não ficava com a minha avó. Ela contou que ela simplesmente me deixava com a minha avó para poder trabalhar e eu acabei me apegando e pelo bem da minha saúde mental, ela resolveu me deixar ali com a minha avó. Gente, pura mentira. Ela literalmente não queria ser mãe. Só que nessa época eu já estava com os meus 16 anos. Passaram-se mais 3 anos. A minha mãe naquele relacionamento com o meu padrasto e que até onde eu sabia assim por alto, tava dando tudo certo. Ele parecia gostar muito dela. Até que começou um boato ali na cidade onde eu morava de que eu gostava de mulher. E aí é aquilo, né, gente? Eu morava em cidade pequena, as pessoas são muito preconceituosas, começaram a me olhar torto na rua, começaram a ir falar com a minha avó, coitada, idosa, até que eu comecei a perguntar pra quem vinha falar comigo quem que tava falando isso, ou de onde tava surgindo esse boato. E aí falaram que era a minha própria mãe que tava falando isso aí por aí, que eu gostava de mulher e que eu tinha me assumido. E aí, gente, eu fui na porta da casa dela pra poder questionar o porquê que ela tava fazendo isso comigo, porque não era verdade. Eu já estava com os meus 19 anos, né? Eu já não era mais nenhuma criança. Eu já trabalhava, eu já estudava. Então, saber que a minha mãe tava falando isso de mim por aí, eu sabendo que não era verdade, porque se eu fosse, não teria nenhum tipo de problema, a não ser ela tá desrespeitando a minha intimidade, porque eu acho que se eu fosse, quem tinha que me assumir era eu, né? O mínimo, né? Como eu fiquei sabendo disso e como a minha avó tava me questionando, eu bati na casa dela pra poder perguntar o porquê que ela tava fazendo isso, sendo que ela sabia que não era verdade, né? Que isso era uma mentira inventada por ela. Cheguei na casa dela, toquei a campainha, ela tava em casa junto com o meu querido do meu padrasto, e aí eu fui bem clara, bem rápida, saí entrando quando ela abriu a porta e falei, por que você tá espalhando por aí que eu gosto de mulher, sendo que você sabe que não é verdade? Gente, na hora, ela simplesmente surtou
surtou em cima de mim, falando como que não era verdade, que eu não tava me assumindo, que eu sabia que era verdade, e meu padrasto do lado totalmente calado. E eu falando, de onde você tirou isso? Eu nunca te falei isso é mentira, você tá mentindo. Comecei a discutir com ela e não entendendo o porquê daquela confusão, porquê daquela mentira, porquê que ela tava criando isso e espalhando pras pessoas, né? E ali o meu padrasto foi, do nada, questionou ela. Você não falou pra mim que a sua filha gostava de menina e que eu não podia me envolver com ela por isso? Gente, olha, ali a minha cara foi no chão. O que estava acontecendo? A minha mãe estava espalhando por aí que eu gostava de mulher porque o meu padrasto se interessou por mim. E aí, pra ele não chegar até mim, não falar comigo, não querer ficar comigo, ela tava falando que eu gostava de mulher. Só que eu achei que era pra me proteger. Na hora que ele falou isso, eu olhei pra cara dele e falei assim, como assim? Você me conheceu, eu era uma adolescente, eu não quero nada com você, como assim ficar com você? Como é que você tem coragem de falar isso? Você é marido da minha mãe. Só que aí nisso, a minha mãe começou a surtar, falando que a culpa era minha, que eu ia acabar com o casamento dela, que ela tinha falado isso pra não perder o marido dela e que eu tava estragando tudo, indo na casa dela tirar satisfação com ela. Tentou me tirar de dentro da casa dela e ali eu entendi que, na verdade, a minha mãe não estava tentando me proteger. Na verdade, a minha mãe não estava querendo perder o marido dela. Porque eu fiquei me questionando, como que ela pode querer ficar com um cara que tá falando que tem interesse na filha dela? Mas era simplesmente uma mentira para que ele não viesse pra cima de mim, né? Não querer ficar comigo, não querer me conquistar e ela não perder o marido dela. Eu saí dali revoltada, a gente brigou muito, ela saiu me expulsando da casa dela, veio pra cima de mim, os vizinhos tudo vindo, eu berrando, ela berrando. No fim, a cidade inteira ficou sabendo que era tudo mentira, que eu não gostava de mulher e que, na verdade, ela só tava fazendo isso pro marido dela não vir atrás de mim. Eu não falo mais com a minha mãe, a minha avó proibiu ela de entrar dentro da minha casa e eu quero distância dela e do meu padrasto. Descobri que meu marido estava ficando com a minha irmã e quando eu fui questionar ele falou que só pegou ela porque eu deixei. Como assim eu deixei, querido? Eu era casada há 6 anos com esse desquerido e nós tínhamos um relacionamento tranquilo. Minha família toda conhecia ele, a minha irmã conhecia até demais, não é mesmo? Só que um belo dia eu vi ele conversando assim com alguém, falei, chifre na minha cabeça, porque eu vi na bolinha assim, bem de longe, assim, que era uma mulher, tinha cabelos muito longos. E aí eu fui chegando assim no pezinho do pezinho e olhei o telefone dele, ele tava abrindo uma foto. O que era a foto? Um nudes. Aí eu já olhei pra aquele nudes e falei, opa, eu conheço essa tatuagem ali. De quem que era a tatuagem? Da minha sister. É sister? É sister. Da minha sister, que é bilíngue, né? Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu tô sendo corna e o meu marido tá ficando com a minha irmã, o que é, tipo assim, traição dupla. Meu Deus, imagina o rebuliço que não vai dar na minha família. Eu vou dar na face dele, vou dar na face dela. Dei um grito bem aqui no pezinho do ouvido daquele. Eu falei assim, que é isso? Gente, quando eu gritei, ele deu um pulo assim. Aí ele olhou pra minha cara e falou, você tá desequilibrada, querida? Eu falei, como assim eu tô desequilibrada? Você tá vendo nudes da minha irmã e eu que tô desequilibrada? Peguei o telefone da mão dele, comecei a olhar, tinha várias conversas de salientação. E ele falou, eu não tô entendendo por que você tá fazendo esse escândalo. Eu falei assim, como assim? Eu não tava entendendo a calma dele e eu não tava entendendo mais ainda por que ele tava vendo aquilo de uma forma tão natural. Eis que o macho vira pra mim e fala assim, ué, mas eu só tô pegando ela porque você deixou. Gente, como assim eu deixei? Eu falei assim, como assim eu deixei? Eis que o macho começou a hablar. Ele simplesmente falou pra mim assim, você não lembra que aquele dia eu te perguntei e você falou que podia? Gente, olha bem o que esse macho fez. Como que macho, às vezes, passa do limite. Desde nova, né, eu faço um determinado tratamento, então eu tomo e tranquilo, era assim, bem forte e tal. Às vezes eu ficava, né? Quando aumentava um pouco a dose, eu ficava meio assim, meio pra cá, meio pra lá e tal. E aí, um belo dia, quando eu tomei o meu remédio pra poder dormir, ele simplesmente disse que veio até a mim. Não sabia que eu tinha tomado remédio que eu tomo há 6 anos, todos os dias. 6 anos casado com ele, sendo que eu contei pra ele que eu tomava desde nova. E disse que perguntou pra mim se ele podia ficar com a minha irmã, porque ele sentiu um interesse da parte dela. E que eu autorizei. E que ele falou pra minha irmã, foi falar pra minha irmã que eles podiam ficar, porque eu tinha autorizado e ela pediu uma prova. E ele perguntou no dia seguinte, de novo, de dia, quando eu tava, né, ali só... Não. Quando eu fui dormir, perguntou de novo, eu deixei de novo, ele gravou um áudio eu falando e mandou pra ela. E que desde aí eles começaram a ter um relacionamento.
E ele me contou isso na maior naturalidade, dizendo que a culpa não era dele, que ele só estava furioso com a minha irmã porque eu autorizei. Chifre autorizado? Só que isso já tinha meses, minha irmã nunca falou nada sobre comigo, ele também nunca falou nada, nunca pensaram em falar nada. E ele falou, eu pedi pra ela não comentar, porque, né, pra não ficar uma coisa assim meio estranha, a família também, falei que ia ser sigiloso. Gente, eu falei pra ele que ele tinha feito isso de maldade, obviamente, que eu não tinha autorizado nada, que ele sabia muito bem que eu tinha tomado remédio. Botei ele pra fora que a casa era minha, me separei, fui atrás da minha irmã, contei tudo pra ela. Ela me pediu 1 milhão de perdão e disse que só ficou com ele porque eu autorizei. Aí agora eu pergunto pra vocês, vocês acham que isso é verdade? Que ela só ficou porque eu autorizei? Entendeu? Gente, eu não tô acreditando muito nisso não. Peguei o Uber e a mulher dele tava dentro do carro, só que isso virou uma grande confusão. E no fim terminou com eu oferecendo-lhe os serviços de cat para o bofe dela. Aí me julguem. Eu saindo pra trabalhar, não tava atrasada porque eu odiava, né, me atrasar, então eu pedi o meu Uber na maior tranquilidade e tal. Eis que eu entro no Uber, né, o cara chegou na minha porta e falou, já cheguei, não sei o quê. Eis que eu entro no meu Uber toda pimpões, né, pra poder ir pro meu querido serviço CLT. Quando eu olhei pra frente, tinha uma senhora, um cara e uma senhoritinha do lado dele. Aí eu olhei assim pra ela, olhei pra ele e falei, eu não pedi corrida compartilhada. A mulher olhou pra minha cara e falou assim, viu? Eu falei pra você não aceitar corrida de mulher. Olha a cara de... É o quê? Não, eu não ia ser humilhada por uma corrida que eu estava fornecendo valor. Olhei bem pra cara dele e falei, como é que é a cabrita desdentada? Coisinha. E aí o marido dela, não, o marido dela, simplesmente, que era o piloto, foi dirigindo, gente. Eu e a mulher dele discutindo e ele dirigindo, fingindo que, tipo assim, calma, gente. Ai, mulheres, olha, eu trabalho, mas a minha esposa é muito ciumenta. Gente, eu recebi várias relatos assim. E ela vem comigo, não sei o quê, mas, tipo assim, não vai te incomodar. Se você tivesse com mais outras pessoas, ela ia ficar aqui, eu ia levar e depois eu ia voltar pra buscar ela. Não sei o que, a gente já faz isso. Só que, gente... A mulher começou simplesmente a me ofender. Por que você tá se incomodando? O que você queria com meu marido? Por que eu não posso estar aqui? Eu estou incomodando você. Aí eu rodei a minha saia e virou um caos. Só que a situação piora. A mulher me ofendendo, falando que eu não era digna de estar dentro do carro do marido dela. Que se eu estava reclamando é porque eu pretendia alguma coisa. Que eu não tinha caráter, que eu não tinha princípio, que eu não tinha isso, que eu não tinha aquilo. Começou a me ofender. Eu falei, querida, olha só. Eu não vou ficar aqui dentro de um carro onde eu estou, né, pra poder ir com você me ofendendo, porque você é desequilibration. Aí eu olhei bem pra cara dele e falei assim, ó, ou você para o carro agora pra ela descer e a gente segue com a viagem, ou eu vou reclamar no aplicativo, porque isso não existe, não sei o que, eu vou expor você na rede social. Eu falei um monte de coisa. E aí ele olhou pra mulher dele e falou assim, tá vendo? Eu sabia que isso dá um problema, você nunca acreditou em mim, nem todo mundo é assim, nem todo mundo ia aceitar, você tem que me deixar trabalhar. Eles começaram a ter uma DR e eu falei, ei, querido, não tô por tua conta não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho horário. Faz ela descer do carro, ou quem vai descer só eu, só que eu vou reclamar no aplicativo, eu vou fazer o que eu tiver que expor, que fazer, e você vai ser bloqueado. E aí começou, vai descer, não vai descer, vai descer, não vai descer, e aí eu falei pra ela, ó, ou você desce, ou eu vou reclamar, eu vou descer e eu não vou aceitar isso. O marido dela mandou ela descer, ela falando que não ia descer, que não ia descer. Eu falei que ia ligar pro, né, os homens e falei, ó, ele é meu motorista, quer fazer a corrida, já que você não quer, eu vou ligar e vou falar que você é uma desequilibration, que você entrou no carro sem autorização de ninguém, que não sei o que. Comecei a falar e começou a bater, a mulher virou pra trás fazendo assim, tentando me pegar. Eu sei que virou um caos. O marido dela, que já tinha parado o carro, desceu, tirou ela, né? Ela ficou esperneando, ele falando, calma, eu vou voltar pra te buscar, deixa eu terminar essa corrida, você vai prejudicar minha conta, que não sei o que. E ela ficou fazendo um escândalo. Entrou dentro do carro, o querido. Aí eu abri a janela e falei assim, ó, vou oferecer pra ele um cat. E se aceitar, você vai ser corna. Ele foi, dirigindo. Perguntei pra ele se ele aceitava. Ele falou que aceitava, que ele traía ela mesmo, que era por isso, que ele já tinha traído ela várias vezes, por isso que ela vinha com ele. Eu falei, caramba, você não vale nada, então mulher se sujeita a isso, que não sei o quê. E ele falando que já tentou se separar, mas que era um caos. Eu falei, olha, eu não quero explicação, você quer ou você não quer? Ele falou que queria, deu umas bitocas, dei lá o Kit Kat. Furei feio mais ele lá no carrel, que ele parou numa esquina. Foi pro meu trabalho, ela foi corna, né? E foi, gente, eu me vinguei, mas enfim. Peguei o meu sogro com a mãe da minha sogra. E quando eu fui contar pra ela, foi de cair o tupinhas. Eu não morava no quintal da minha sogra, mas eu morava, tipo assim, bem próximo da casa dela, né? E ela era uma sogra muito querida, eu vivia na casa dela, a gente se dava super bem, eu já tava casada com o filho dela há 8 anos. E a nossa família era super assim, sabe? Good vibes, todo mundo muito junto. Até que num sábado, meu
marido tinha ido trabalhar e eu sabia que o marido da minha sogra também estava trabalhando. E eu tinha feito uma broazinha. Eu falei, vou lá levar pra minha querida sogra o meu bolinho pra mostrar que eu sou prendada. Só que eu saí de casa tão rápido que eu esqueci de avisar pra ela que eu ia lá. E aí eu não avisei nada. Fui com a minha broinha levar pra minha sogra. Quando eu cheguei lá, a minha sogra não estava em casa, só que eu tinha a chave, né? Então eu pensei assim, tá tudo apagado, tudo fechado, eu vou entrar, vou deixar a broa, vou fechar de novo e mando mensagem pra ela falando que eu deixei a broa, ela deve ter saído, não sei o quê. Só que quando eu entrei, eu comecei a escutar uns barulhos vindo das portas do fundo. Eu falei, caramba, que barulho é esse? O que é isso? Porque a mãe da minha sogra morava com ela, e eu imaginei que as duas tivessem saído. Comecei a escutar esses barulhos, fui seguindo os barulhos, pensei, gente, será que é meu marido? Mas aí eu fiquei escutando e falei, não é, porque eu conheço. Aí eu fui seguindo o barulho, dava pras portas do fundo. Gente, quando eu escutei a pessoa chamando o nome do marido da minha sogra, eu fiquei, é o marido da minha sogra. Porque eu não reconhecia a voz da mãe dela. Eu pensei assim, cara, eu não vou abrir a porta nem nada do tipo, porque eu não vou ter prova, não vou ter nada. O que eu vou fazer? Eu vou olhar pela janelinha, que tinha uma janelinha, boto o meu telefone, né? Faço ali o meu negócio pra chegar a contar pra minha sogra, e aí eu vou contar tudo pra ela. Fui subir no banquinho, a janelinha, botei assim, nem vi e voltei com o telefone. Quando eu peguei, que eu olhei, que eu vi que era a mãe dela e o marido dela, gente, eu quase desfaleci. Saí correndo, peguei minha broa, saí correndo pra ele não imaginar que não tinha ninguém lá, fechei a porta e fui embora. Mandei mensagem pra minha sogra falando que eu precisava muito conversar com ela e que quando ela chegasse em casa era pra me avisar. Ela me avisou que já tinha chegado. Eu me arrumei com a broa e fui lá, eu e a broa. Saí assim com a broa, já nem sabia mais se eu levava a broa ou se eu não levava a broa, não tinha falado nada pro meu marido trabalhando, não sabia nem como é que eu ia contar. Aí cheguei lá na minha sogra, o marido dela não tava só ela e a mãe dela, né? Que tipo assim, as duas não eram idosas. A mãe foi mãe cedo e ela também foi mãe cedo. Então, tipo assim, elas eram umas coroas, assim, bem inteironas, que não parecia da idade que tinha. E aí eu cheguei lá, todo humilde, olhando pra cara da mãe dela assim, sabe? Tipo, meu Deus, eu sei o que você fez no verão passado, nas horas passadas. Aí falei pra minha sogra, olha, eu fiz uma broa, não sei o que. Ela, não, vou passar um café, a gente comeu a broa. E eu comendo a broa, olhando pra cara da mãe dela assim, e elas conversando, rindo, e eu assim, ó, meu Deus do céu. Aí eu falei pra minha sogra, como a gente ir lá pro quarto, eu queria conversar com você uma coisa pessoal, sobre um relacionamento, só que meio miguezinha. Ela falou, não, vamos, tá, a gente vai pro quarto. Quando a gente foi pro quarto, eu sentei com ela, segurei nas mãos dela, falei, sogra, olha, eu gosto muito de você, então eu vou ter que te contar, não tem como eu fazer isso com você, mas eu preciso te mostrar uma coisa, eu sei que é sua mãe, não sei o quê. E ela olhando pra minha cara assim, sem entender muito bem o que tava acontecendo, eu puxei e falei, não vou falar nada, vou te mostrar. Puxei o telefone e mostrei. Quando eu mostrei, aí ela riu e fez assim, menina, relaxa, eu sei. Eu falei, o quê? E aí ela falou pra mim que nunca quis contar pro meu marido, né? Que eles preferiam deixar isso entre eles, mas que eles eram muito evoluídos e que eles tinham um relacionamento aberto, onde eles podiam ficar com quem quisessem, qualquer pessoa mesmo, não importava se era, não tinha regras, amigo, parente, não tinha. E que ela, inclusive, ficava com o irmão do marido dela, né? E que eles tinham feito essa troca. Ninguém sabia da família, eu era a única que sabia, ela pediu pra eu não contar pra ninguém, eu nunca contei pra ninguém, nem pro meu marido, respeitei a decisão. E foi isso, gente. É isso. Conheci um bofe pelo Tinder e ele falou pra mim que ele não escutava. Ele falou pra mim que ele não escutava. Gente, você não tem noção. Navegando ali no Tinder, vi um gatinho, dei match com ele, a gente já sabe que é ladeira abaixo, que Tinder e ladeira abaixo são sinônimos. Comecei a conversar com o gatinho, várias tecladinhas aqui, tecladinhas ali. Ele era gatinho, pediu meu número, eu passei meu número. Aí a gente foi pra uma coisa mais pessoal, né? Porque quando você tá ali no Tinder, é uma coisa tipo assim, tô analisando. Foi pro pessoal, é porque foi aprovado. Passamos as redes sociais e pipipi, popopó. E ele falou, olha, eu preciso, porque eu mandei um áudio pra ele. Ele falou, eu preciso confessar pra você uma coisa. Eu falei, pode falar e tal. Ele, então, eu não escuto, sou surda, não escuto. Aí ele perguntou, isso é um problema pra você? Eu falei, não, sem problema nenhum. Só que ele falou, eu também não falo. Eu tenho uma dificuldade muito grande pra poder falar, me comunico por línguas de sinais e tudo mais. E me perguntou se isso era um problema pra mim. E eu falei mais uma vez que não. E nisso a gente ficou conversando, ele era super legal, o papo super fluía, ele era muito educado, muito bonito. E ele ficou me enrolando uns 3 meses. Toda vez que eu falava, vamos marcar, a gente se encontra, vamos tomar um sorvete. Nem que eu conversasse com ele assim, ó, pelo papel. E ele falava, calma, vamos com calma, não sei o que. Aí o que eu fiz? Nesses 3 meses que ele tava me enrolando, eu comecei a aprender as línguas de sinais.
pra poder me comunicar com o amor da minha vida, né? Comecei a aprender, vi umas aulinhas, não sei o que, anotava aqui. Gente, eu tava estudando, parecia que eu tava estudando pro Enem. Se eu me esforçasse desse jeito pra estudar pro Enem, eu já tava na faculdade. Aí, tranquilo. Depois de mais ou menos uns 3 meses e meio, ele finalmente deu o ar da graça de falar, vamos marcar. Aí a gente marcou. Me arrumei toda linda, maravilhosa e fui toda empolgada, já basicamente fluente em línguas dos sinais, super empolgada, porque eu ia fazer um surprise pro meu love, pra poder encontrar com ele no shopping. Quando eu cheguei lá, eu toda na base da empolgação, cheguei primeiro que ele, sentei lá, porque eu gostava de chegar antes, né, pra poder me preparar minha pose, pra quando ele chegar eu tava lá linda e bela esperando ele. Aí eu lá na praça de alimentação, tava tomando um milkshakezinho, chega o macho vindo todo saltitante também, e eu toda feliz. Aí o macho chegou e sentou, me deu 2 beijinhos e eu falei oi pra ele na língua de sinais. Tipo, surprise. Comecei a me comunicar com ele na língua de sinais. Só que aí o macho ficou assim, ó. E eu falando assim, cara, eu falei, tipo, e aí? E ele, assim, bem assim com a mãozinha assim. Falei, será que eu aprendi errado? E aí agora? Tentei, né, me empenhar pra comunicar com ele, fiz, passei, foi vergonha? Depois de todo o meu estudo, todo o meu empenho pra aprender a língua de sinais, o macho me vira e fala, bem assim, eu tava brincando com você, eu não sou surdo e nem mudo, não, eu falo e escuto. Porque assim, gente, quando a pessoa ela não escuta, ela tem dificuldade pra poder falar, pra poder desenvolver a fala, né? E aí eu fiquei tipo assim, ó, ué, não entendi. Gente, eu estudei horrores pra poder aprender a falar com ele, me comunicar com ele. E ele falou, não, foi só um teste, eu só queria saber se você ia deixar de falar comigo por conta disso. Inclusive, a espera de 3 meses e meio que eu fiz você esperar pra gente se encontrar, era pra ver se você ia desistir, se você era uma pessoa que se desistia fácil. O tempo todo que eu comecei a falar com você, você tava em fase de teste. Mas você passou em tudo, então eu resolvi vir aqui te encontrar. Eu levantei e fui embora. Humilhada, porque eu me esforcei, eu me dediquei. Por mais fazer isso comigo, eu nem respondi ele. Eu olhei bem pra cara dele e falei assim, ó. Levantei e fui embora. Ah, se manca. Pô, me esforcei a beça. Atualmente, eu crio o filho da amante do meu ex-marido. E sim, eu sou separada do meu marido, mas eu peguei a criança pra criar depois do que eu descobri o que a mulher tava fazendo com a criança. Eu era casada há 15 anos com o mesmo candengo, eu não era nenhuma jovem, ele também não era nenhum jovem. E aí ele começou a ficar estranho dentro de casa, não me procurava mais, aquelas coisas típicas de macho que tá botando chifre na sua cabeça. Então, e aí com o tempo eu peguei o telefone dele, mexi, vi vários nudes e descobri que ele tava me traindo com uma novinha que morava na rua de baixo de onde a gente morava numa cidade bem pequena. A princípio, quando eu descobri, ele chorou muito, disse que ia mudar, que ele não ia mais fazer isso. E como a gente já tinha 15 anos juntos, eu acabei perdoando, jurando que o Alecrim ia mudar. Ia mudar. Aí, tranquilo, passou mais ou menos uns 2 anos, eu, bem assim, já que eu resolvi perdoar, eu não ficava procurando porque eu realmente acreditava na mudança do Alecrim dourado. Só que aí um belo dia eu cheguei em casa, né, depois do serviço, ele tava sentado na cama chorando muito, mas ele chorava assim, de soluçar. E eu falando, pronto, aconteceu alguma coisa. Furtos não foi porque a gente morava em cidade pequena, né? Então eu fiquei, o que foi? O que tá acontecendo? E ele chorava e não me falava o que tava acontecendo. E aí ele começou a hablar. Falou que tinha errado comigo, que ele tinha continuado com a menina, né, que ele tinha me traído, mesmo depois de todos esses anos, e que ela estava grávida dele. Eu tinha 2 filhos com ele, e eu fiquei, assim, chocada que ele tinha arrumado um filho fora do nosso casamento. Ele já tinha me traído, continuou me traindo e ainda arrumou um filho. Obviamente que eu surtei, dei na face do macho, coloquei ele pra fora, coloquei ele pra ir morar com a novinha e com a cria dele. Só que eu nunca pensei que essa história ia ter uma reviravolta tão grande que eu ia terminar criando essa criança e sem o meu marido. Ele relutou muito, disse que me amava, que foi um erro. De novo, errou de novo, querido. Que não queria se separar de mim, que me amava. Mentira, gente. Eu tinha uma bufunfinha, porque eu tinha um emprego muito bom. Eu era dona da minha própria empresa em uma cidade bem pequena, onde eu era a pessoa que mais dava emprego na cidade. Porque eu tinha uma fábrica muito grande, inclusive ele trabalhava na minha fábrica. Então, assim, ele sabia que ele ia perder muita coisa. Eu falei que não quis saber, botei ele pra fora e tudo mais. E aí ele foi morar com essa novinha. Obviamente que eu botei ele pra fora da minha empresa também. E com mais ou menos 3 meses que ele tava morando com ela, eu segui com a minha vida, com os meus filhos, falei que ia entrar na justiça, né? Pegar ali a pensãozinha, ele que se virasse. Eu fiquei sabendo que ela tinha colocado ele pra fora. Ele tinha voltado a morar com a mãe dele.
cidade pequena, né? O povo comenta, né? A gente só escuta. E aí eu fui procurar saber o porquê e descobri que a novinha achava que ele tinha dinheiro. Ele falava pra ela que a fábrica era dele, que ele tinha muita bufunfinha, que tudo que a gente tinha era do salário dele, que ele era rico. E ela acreditou e engravidou dele pra poder ter direito. Quando ele descobriu a gravidez, que eu botei ele pra fora sem nada, ela descobriu que na verdade a dona era eu e que ele era um pobre lascado. Ela se revoltou, tentou não continuar com a criança, né, a gestação, mas não tinha como porque já tinha um tempo, né? O tempo passou, a criança nasceu. Eu segui com a minha vida, bloqueei ele de tudo, não queria nem contato. A criança nasceu e vida que segue. Ela também entrou na justiça pra poder, né, pegar a pensãozinha. Só que num fatídico dia, tava eu passando pela rua, acabei passando pela casa dela. Ela tinha um menino. E o menino dela tinha 3 anos. A casa dela era, tipo assim, até que grande e bem aberta. Gente, quando eu olhei, eu vi uma criança chorando, que eu olhei, eu não acreditei no que eu tava vendo. Eu passei, escutei a criança chorando, que eu olhei, ela gritava absurdamente com a criança. E isso não era o pior. Próximo, assim, da casa dela, do lado de fora, tinha um cercadinho, que era o cercadinho do cachorro dela. Ela tava sentada num banco, vendo a criança chorar, de frente pro cercadinho. Ela prendeu a criança no cercadinho do cachorro. Eu fiquei de longe observando aquilo, eu falei, cara, não é possível. E eu fiquei olhando. Aí ela cansou, levantou, entrou, trancou a porta e deixou a criança chorando, trancada na casinha do cachorro. Que eu olhei, eu não acreditei. Eu entrei no portão dela, saí entrando, porque, gente, era simplesmente o irmão dos meus filhos. Era uma criança. Entendeu? Independente se fosse irmão ou não, era uma criança. Eu entrei, peguei a criança, acalmei a criança, peguei assim, acalmei ela. E aí ela viu que a criança parou de chorar e saiu. Quando ela saiu, ela cagou e andou, que eu tava com o filho dela na mão. Ela falou, eu não aguento mais essa criança, ela só chora. Ele vai ficar preso aí a partir de hoje. Não vai tomar dentro da minha casa. Eu nunca quis essa criança, que não sei o quê. Isso era só pra me trazer dinheiro e agora só me trouxe despesa. E falando, e eu assim, ó, em choque. Eu só falei pra ela assim, falei, olha, eu vou levar ela lá pra minha casa, esperar você se acalmar. Quando você se acalmar, você vai lá buscar ele. Levei pra minha casa. Passou 3 dias e ela não foi buscar a criança. Tentei falar com o pai. Ele também não quis saber. Disse que não era próximo dela, não era próximo da criança, que ela proibiu ele de ver a criança. A criança continuou lá em casa comigo e com os meus 2 filhos. Passou mais ou menos uma semana que eu vi que ela realmente não ia atrás da criança. Eu fui lá na casa dela, conversei, perguntei o que ela queria fazer e ela simplesmente falou pra mim, olha, eu não quero. Se você quiser, você pode ficar pra você. Se você não quiser, você vê o que você faz. Eu pensei em ligar pros homens, né? Mas aí eu pensei, o quão infeliz essa criança vai ser? Então é melhor ficar comigo. A criança tá até hoje comigo. Eu entrei, né, com os direitos. Ela passou a guarda pra mim, disse simplesmente que não queria, passou todos os direitos, tudo bonitinho. Hoje a guarda é minha. Eu crio, amo com todo o meu coração. E foi isso. Hoje eu crio o filho da amante do meu marido. Quase me separei do meu marido por conta de um quebra-cabeça. Eu falo que, sim, um quebra-cabeça. Vocês sabem aquele quebra-cabeça gigante que você leva 3 meses montando ele, né? Então, esse quebra-cabeça aí. Eu era casada há 7 anos com esse querido. E meu marido, ele sempre foi aquele estilo assim, nerd. Ele trabalhava com TI. Programador. Então ele era assim, tipo assim, nerd, inteligente e tal, exata. E eu era mais humildezinha, né? Burra. Não, humilde. Não falei burra. E aí a nossa vida caindo na rotina, né? Porque meu marido era muito calmo, não gostava de farra. Eu fui me adaptando a ele. Era assim pra mim uma coisa, jantarzinho, filminho, trabalho, cara. Eu tava vivendo. Aí eu falei pra ele assim, falei, Lovres, acho que a gente tá precisando dar uma agitada na nossa vida. Caramba, a gente não faz nada de diferente. Poxa, a gente podia procurar alguma coisa pra gente fazer diferente. Um passeio. Eu tava me referindo a um passeio, a uma viagem, a uma furefação esquentada. Porque era aquela furefação meia boca, sabe? Assim, meio morno, nem quente, nem frio. Daquele jeitinho que vocês já sabem. Aí ele falou assim, não, amor, deixa comigo. Deixa comigo. Eu vou te surpreender. Eu falei, me surpreenda. Eu vou arrumar algo bem diferente pra gente poder fazer. Eu falei, não, tranquilo. Aí eu já falei, e Cora, a gente vai viajar e tal. A gente vai sair pra jantar, fazer um rolezinho. Gente, eu só queria fazer alguma coisa diferente. Passou uma semana e nada do mais de fazer um negócio diferente que eu queria. Tava naquela mesma vibe da rotina. Aí eu falei assim, poxa, amor, você esqueceu aquilo que eu conversei com você, um belo dia de noite assim, jantando. Ele, não, amor, já tá pra chegar. Aí eu falei, tranquilo, já tá pra chegar o quê? Ele pediu com uma fantasia, já é maldando tudo, né? Eis que o macho chega do trabalho com uma caixa enorme. Aí ele entrou e eu falei assim, o que é isso, amor? Ele, amor,
eu comprei um quebra-cabeça pra gente montar. Gente, era um quebra-cabeça que ia ser do tamanho da minha mesa. Ele falou assim, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desocupar a mesa e vai ser só pro quebra-cabeça, porque ele vai levar a mesa toda e a gente vai ficar semanas montando ele. Eu olhei pra cara dele assim e falei, cara, foi isso que você usou de criatividade pra gente fazer alguma coisa diferente? Ele, sim, super divertido, meu amigo me indicou, não sei o quê. Só que isso não foi nem o pior. É que eu topei. Isso não foi o pior. Cara, eu topei. E ele pegou um quebra-cabeça nível difícil. Porque parece que tem nível fácil, mas ele pegou o difícil. Então, assim, era um quebra-cabeça enorme. Eu olhei na caixa com uma paisagem enorme, cheia de detalhe, pra você montar esse quebra-cabeça. As pecinhas dele, mas ninguém. Tranquilo, né? Aí ele falou, ó, a gente faz o seguinte, a gente vai deixar a mesa livre. E aí, todo dia depois do jantar, a gente vem aqui e monta junto. A gente vai se divertido. Eu falei, tá, né? Bom, é o que tem pra hoje. Todos os dias o macho chegava e a gente montava o quebra-cabeça. A gente montava o quebra-cabeça, a gente montava o quebra-cabeça. E a gente foi montando. Passou 4 meses. A gente montando todo dia. A gente tava lá montando quebra-cabeça ainda. A gente ficava mais ou menos 2 horas por dia montando quebra-cabeça. 4 meses. E a gente não tinha acabado o bendito do quebra-cabeça. Eu já tava perdendo a minha paciência, mas todo dia eu tava ali, eu, fissurada naquele negócio. Gente, aquilo virou um vício pra mim. Olha, não comprem aquilo, porque você fica desequilibration, querendo montar, trocar peça, botar peça, fazer aquilo, e brigava com ele. Você é burro! Ó, gente, o que era pra distrair causou briga no meu relacionamento, discórdia na minha família, na minha mesa. Eu já não tinha mais mesa. Eu só pensava em chegar em casa e montar aquele quebra-cabeça. Eu trabalhava o dia inteiro pensando naquele quebra-cabeça. Até que teve um dia que a gente tava, tipo, nas últimas peças. Eu falei assim, cara, amanhã a gente termina esse quebra-cabeça. Faltava, tipo, 50 peças. Tá bom. Aí ele foi, pegou, chegou e botou o telefone pra gravar. A gente ia montar, eu falei, ai, poxa, a gente vai terminar de montar, é um momento histórico, tudo bem. Tá, 4 meses dessa porcaria. Beleza, ele botou o telefone pra gravar e tal. Aí a gente tava lá, gente. Quando a gente foi colocar, ele deu pra mim a peça. A última peça que eu encaixei a peça. Ele pegou um pedaço de pano e fez assim, ó. Porque na verdade a mesa tinha um pano embaixo. Então ele pegou o pedaço de pano lá no canto e fez assim, ó. Antes de eu terminar de montar o quebra-cabeça, antes de eu tirar uma foto pra postar na rede vizinha, que eu tava 4 meses postando a montagem, e ele fez isso antes de eu montar. Ele começou a rir todo bozo e falando, a gente não vai terminar, era uma brincadeira. 4 meses que eu tava montando aquilo. Gente, aquilo arrumou uma confusão tão grande. Eu não acreditei que ele fez isso. Eu quis fazer aquele macho de arrasta. Comecei a brigar com ele, comecei a xingar ele. Gente, olha, eu queria... Gente, vocês não têm noção a raiva que eu fiquei daquele macho. O ranço que eu fiquei dele. A gente brigou muito. Ele, cara, você tá exagerando, isso é uma brincadeira. Você vai ficar brigando comigo assim por causa de quebra-cabeça. A gente compra outra, a gente monta de novo. O negócio todo no chão. Que eu tava 4 meses e pouco montando aquilo. Olha, eu fiquei 2 semanas sem falar com ele. Falei em divórcio. E ele falou, cara, você vai separar de mim por causa de um quebra-cabeça. Ele, a gente monta de novo, eu compro mais. Eu nunca mais aceitei um quebra-cabeça dentro daquela casa. A gente resolveu, ficou tudo bem. Mas, gente, olha a raiva que eu passei. Minha sogra emprestou o meu carro pra ex do meu marido viajar. Isso porque eu achei que a minha sogra gostava de mim. Eu fui o segundo casamento do meu marido, nós estávamos casados apenas 2 anos. E ele teve um casamento de 10 anos que ele tomou chifre, se separou da querida, né? E aí, depois de algum tempo, mais ou menos uns 3 anos, ele me conheceu. A gente começou a conversar, começamos a ficar, começamos a namorar. E hoje estamos ajuntados aí, morando junto, graças a Deus. A princípio, a minha sogra ela não me aceitou muito bem porque ela era completamente apaixonada pela ex dele. E ele não falou o porquê do término. Porque homem, quando ele é corno, ele nunca conta. Ele fala que terminou porque não tava dando certo. Aí você fala assim, mas você já foi corno? Que eu saiba, não. Sabe todos os chifres, mas nunca fala. E aí, pra ela me deixar em paz e me aceitar, o meu marido teve que contar a realidade do porquê ele se separou. Porque ele tinha levado Gaia. Ele e o Tufão, ele juntinho. Começou a ver a querida Nora com outros olhos, porém não tanto assim, que ela continuou amando ela de paixão, mesmo ela tendo corneando o filho dela, e me aceitou, pelo menos ela me aceitou, já era alguma coisa, aquela de migalha que ela tava me dando. E eu queria me dar bem com ela, eu fazia questão dela, eu chamava ela pra minha casa, fazia almoço, ia pra casa dela, levava almoço, tava sempre ali sendo super, me simpatia da casa da minha sogra. Eu tinha o meu emprego, né, tinha uma empresinha, era bem financeiramente, tinha o meu carrinho, e a família do meu marido era um pouco mais prejudicada, né, eu não ligava pra dinheiro, o que importa é o amor. Até que um belo dia, assim como meu marido trabalhou, eu em casa, tava de folga, né? A minha querida sogra me ligou, toda simpática, já estranhei, perguntou se podia pegar o meu carro emprestado pra poder fazer uma viagem. Ela é aquela pessoa que tinha carteira, mas não tinha um carro. E aí ela falou que ia devolver, que ela era responsável, que ela ia pagar gasolina, que ela era mãe do meu marido, e não sei o que, não sei o que. Como era a minha querida sogra, eu emprestei o meu carro
pra ela viajar. Só que aí o que eu descobri depois e como eu descobri, comenta pra parte 2. A minha sogra, ela morava um bairro depois do meu. Fui lá, deixei o carro, né? Falei, tudo bem. Nem falei que meu marido, o carro era meu. Deixei o carro com ela, ela falou que ia viajar. Eu vi as malas lá e tudo mais, cumprimentei todo mundo e voltei embora. Fiz de um Ubinha, né? Um Bex e fui embora. Quando meu marido chegou, eu comuniquei a ele que ela tinha ido com o meu carro, viajar, sei lá pra onde. Ele perguntou pra onde, eu falei que nem perguntei, porque eu não ia cuidar da vida dela, que eu não queria ser mal educada, eu tava tentando ser a minha simpatia. E ele falou assim, estranho, ela não gosta de dirigir, geralmente quem dirige é meu pai. Eu falei, vai ver, eles vão dirigir os dois e tal, fazer uma viagem longa, não sei o que. Não, tudo bem. Só que aí aquilo, Deus é com o quê? Deus é com, além do corno, é com as pessoas que são levemente engranadas, né? Todo mundo sabia que eu era, né, nora da minha querida sogra. E aí eu tava lá em casa, depois de 2 dias, né, sabendo que a minha sogra estava viajando, recebi uma ligação de um vizinho falando que tinha um cano na casa da minha sogra, vazando, que já tinha tentado entrar em contato com meu marido, não conseguiu, e que conseguiu o meu número, e que já tinha chamado ela lá, e que não tava conseguindo. Eu falei, não, ela tá viajando e tal, mas eu vou ir dar uma olhada. Chamei uma pessoa pra consertar o cano, porque ele disse que tava quebrado, me explicou, me mandou vídeo, e eu fui pra casa da minha sogra. Sendo que no telefone, o cara falou, cara, você tem certeza que ela tá viajando? Falei, tenho certeza, ela tá viajando, já tem 2 dias. Ele falou, que estranho, mas tudo bem, então, vou ficar aqui aguardando e tal. Eu falei, tá bom. Passei no trabalho do meu querido marido, né? Peguei a chave da casa pra poder adentrar-me no terreiro, pra poder ver onde era o cano. Meu marido me deu e eu fui. Cheguei lá, a pessoa que eu marquei já tava lá, abriu o portão, a gente entrou, realmente o cano tinha estourado, né? O cara tava lá arrumando e tudo mais. Eu tinha fechado o portão, daqui a pouco eu só escuto o portão abrindo. Quando eu virei pra trás, quem que estava vindo, feliz e pimpões? O meu sogro e a minha sogra. Aí eu saí assim, falei, ué, vocês não tinham viajado? Olhei pra um lado, olhei pro outro, cadê meu carro que não tava lá? Gente, a minha sogra ficou da cor da parede ali atrás. Começou a gaguejar. E eu falando, já voltou de viagem? Não é só uma viagem de 10 dias? Você tava viajando? Comecei a fazer um monte de perguntas e ela foi se embolando nas respostas. E aí ela começou a falar. A minha vontade... Vocês não têm noção. Eu falei, cara, cadê o meu carro? Você disse que ia viajar. Cadê? Beleza, voltou antes, mas cadê o meu carro? Que não foi levar pra mim, não me avisou, não falou nada. E ela começou a falar que não, que ela teve um imprevisto, que o meu carro tinha parado de funcionar. Ela teve que levar na oficina, que tava na oficina, e acabou que ela não conseguiu viajar. E eu falando pra ela, tudo bem, então me fala qual é a oficina, que eu vou buscar o meu carro, porque eu tenho o meu mecânico de confiança. Eu não vou dar meu carro pra qualquer pessoa funcionar, arrumar, porque todo mundo sabe que eles tiram peça. Então eu queria dar pro meu mecânico. Tava ruim? Beleza, deixa aqui eu ia levar. E ela, não, sabe o que é? É que é da minha confiança. Eu já falei, vou parecer mal educada. Eu falei, olha, sogra, eu te respeito, eu sei que é um mecânico da sua confiança, mas eu quero saber onde o meu carro tá. Não era um carro barato. Aí o meu sogro vira e fala, cara, é melhor você falar a verdade pra ela, já que você entrou nessa confusão. Ela começou a se tremer toda, começou a chorar, falando que tava passando mal. A gente levou ela pra dentro, sentei, dei 2 copos de água com açúcar pra ela. Quando eu vi que ela tava mais calma, eu falei, agora a senhora fala, cadê meu carro? Aí ela começou, ai, minha filha, me perdoa, eu sou uma boba, eu não devia ter feito isso. Sabe o que é? É que a Jurema entrou em contato comigo, tadinha, a bicha é tão boazinha. Jurema, ex do meu marido. Queria fazer uma viagem. Ai, eu fiquei com tanta pena dela, porque ela disse que precisava de um carro, eu não tinha um carro, só não tinha um pra emprestar. Ela achou que meu marido ainda tava com carro, e eu falei que eu não tinha. Me sensibilizei com a história dela, que ela disse que ia ter que ver a mãezinha dela que tava doente. Mãe da Jurema totalmente cheia de saúde. Aí eu fingi que a viagem era nossa pra pegar o seu carro emprestado pra ela poder viajar. Gente, sabe o que eu fiz? Eu não respondi ela. Eu saí da casa da minha sogra. Falei, paga o cara que consertou o cano. Fui embora. Cheguei em casa, liguei pro meu marido e falei, eu quero o número da Jurema. E ele falou, tá maluca? O que foi isso aqui? Eu quero o número da Jurema. Nem falei pra que tá acontecendo. Mandei uma mensagenzinha pra Jurema falando assim, eu quero o meu carro na minha casa até os dias de noite. Porque se ele não tiver, é de manhã, se ele não tiver até de noite, eu vou nos homens e vou falar que eu fui roubado. Não deu de noite, meu carro tava lá. Como eu não sabia se Jurema sabia ou não sabia que o carro era meu, eu falei, valeu, eu peguei a chave do meu carro e mandei ela embora antes que eu mudasse de ideia. Contei pro meu marido, ele ficou chocado, tanto quanto eu. A minha sogra me mandou 1 milhão de mensagens me pedindo desculpa, eu bloqueei ela. E até hoje eu não falo com ela e não volto a falar. E aí, o que vocês acham disso? Minha irmã, ela fez questão de tentar me humilhar na frente da minha família, falando que eu era chifruda. Só que o que ela não sabia é que eu já sabia de tudo que o meu marido fazia fora de casa. Eu sou casada com meu marido já vai fazer 10 anos. Nós não temos filhos, não temos a intenção de ter filhos. E há 3 anos nós decidimos abrir o nosso relacionamento. Ou seja, ele pode ficar com outras mulheres, eu posso ficar com outros homens, desde que a gente esteja ali sempre comunicando um ao outro de que aquilo vai acontecer.
até pra gente evitar algumas questões, né? Pois bem, eu e meu marido, a gente sempre se deu muito bem. Desde antes da gente abrir o nosso relacionamento até depois. A gente sempre teve um relacionamento ok, que a gente se dava bem, que a gente tinha uma conversa franca e era assim que funcionava. E o meu marido, ele tem uma condição financeira muito boa, então ele me compra muitas coisas. Eu também tenho uma condição financeira boa, eu posso me bancar. Só que como ele tem um cargo acima do meu e ele ganha mais do que eu, ele acaba me mimando, digamos assim, com várias coisas. E eu tenho essa minha irmã, que ela é minha irmã mais velha. E desde o início, ela sempre demonstrou uma certa inveja com relação a isso, sabe? Muitas das vezes eu ouvia ela falar para as pessoas da família que eu me achava, que eu ficava fingindo que eu tinha um relacionamento perfeito, que eu ficava esfregando na cara das pessoas as coisas que ele me dava, sendo que não era exatamente isso. Mas é porque você não pode mover um dedo que vai dizer que tu moveu o corpo todo, sabe? E a minha irmã, ela foi muito frustrada com os relacionamentos dela. Então ela sempre arrumava homem que não era encostado, que não dava nada, que não ajudava em nada, que traía ela. Então quando ela via isso é no geral, né? Quando você vem de um relacionamento frustrado e você vê pessoas vivendo um relacionamento ok, você se sente mal. Enfim, depois que a gente abriu o nosso relacionamento, a gente não falou pra ninguém, obviamente. E um dos nossos acordos era não ficar com pessoas conhecidas. Até porque a gente não queria aquele julgamento todo que as pessoas dão em cima das pessoas que querem ter esse tipo de relacionamento. Então a gente concordou que não ficaríamos com pessoas conhecidas de nenhum dos dois lados. Ok. Até que meu marido acabou conhecendo uma menina e depois só que nós fomos descobrir que essa menina era colega da minha irmã. E essa menina acabou contando pra minha irmã essa situação. Só que a gente não falava para as pessoas que a gente ficava que nós tínhamos esse relacionamento aberto. A gente não comentava. Então ele não comentou pra essa menina que eu sabia do que estava acontecendo. Essa menina foi, contou pra minha irmã. E na primeira oportunidade a minha irmã acabou expondo a gente. Sabe o que foi que ela fez? Nós fomos para um almoço de família, onde estava todo mundo reunido e tudo. E no meio desse almoço, ela pediu a palavra, pediu para falar. E ela expôs o meu marido na frente de todo mundo. E ela virou para mim falando que se eu achava que eu vivia um relacionamento perfeito, que eu tava muito enganada. E que agora ela iria abrir a venda dos meus olhos. Ela iria tirar a venda dos meus olhos. E aí ela foi e expôs a situação do meu marido com essa menina. Na hora todo mundo ficou me olhando, ficou tipo, olhando para mim, olhando pro meu marido, cochichando, sabe? E a minha irmã usando as palavras, dizendo que ela só estava fazendo aquilo pro meu bem, porque ela queria me proteger. Mas se fosse isso, por que ela não chegou pra mim e falou? Ela fez questão de falar tudo aquilo na frente das outras pessoas, de todo mundo que tava ali. Daí eu virei pra ela e falei que eu já sabia. Aí ela, como assim? Todo mundo me olhou, né, desconfiado. Como assim você já sabia? Eu falei, eu já sabia. E aí eu tive que falar, né? Falei, eu e meu marido, nós temos um relacionamento aberto. Nós concordamos que ele pode ficar com outras mulheres, que eu posso ficar com outros homens. E eu já sabia dessa menina. Assim, não tá me contando nenhuma novidade. Só como eu falei, o que me irritou foi o fato dela ter feito essa exposição toda na frente de todo mundo. E ali nós fomos embora. E algumas pessoas da família chegaram, conversaram para entender exatamente o que tinha acontecido, nós contamos. E outras até hoje a gente tem que escutar esse cochichinho, sabe? Ai, porque esse relacionamento é ridículo. Ah, porque isso não é um relacionamento. Ah, porque não sei o quê. Sabe? Ficam falando. E assim, gente, eu super entendo que relacionamento aberto realmente não é uma coisa que todo mundo concorda. Eu super entendo. Mas se é uma coisa que um casal decidiu que a gente está de acordo e a gente não tá fazendo mal pra ninguém, por que isso vai incomodar tanto outras pessoas? Tipo, se você não concorda com o relacionamento, então não tenha. Mas por que te incomoda o fato de outro casal ter, sabe? E aí, algumas pessoas que escutaram o nosso lado ficaram ok, outras que nem quiseram ouvir, mas ficaram cochichando, falando. E eu tive uma briga com a minha irmã por conta dessa situação. E ela só ficou falando que ela não sabia disso, que ela só tinha feito aquilo pra me alertar. Mas eu sei exatamente qual foi a intenção dela. Ela tinha a intenção de me humilhar, porque se ela estivesse realmente preocupada comigo, ela tinha chegado comigo, ela tinha conversado, ela não tinha feito todo esse show na frente de toda a família. Então, na realidade, eu percebi que ela só fez aquilo porque ela queria me humilhar. Porque ela queria ver eu passar alguma humilhação na frente das outras pessoas, o que realmente é muito chato. Enfim, eu sei que muita gente não vai concordar aqui com o que eu falei, mas desde esse dia eu e a minha irmã, a gente tá meio de banda, a gente não tá se falando, porque na cabeça dela ela tava certa e que ela só tinha feito aquilo pra me proteger. Mas como eu sei qual é a realidade do que ela fez, então eu também tô mais longe, assim, mais afastada, porque achei muito chato da parte dela também ela ter feito isso. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi. Falei pro meu pai sair da casa que eu paguei, e eu quero saber se eu tô errada por conta disso. Eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe, e eu tive mais dois irmãos.
O meu pai e a minha mãe é aquele típico casal que não tem aonde cair morto, mas resolve fazer filho. E eu sei que eu posso estar sendo muito insensível de falar isso, mas sinceramente, na minha cabeça, gente que passa necessidade não tinha que ter filho, não tinha que botar filho no mundo para passar necessidade também. Ok, meus pais tiveram eu e os meus irmãos, faziam das tripas coração, mas a gente vivia passando necessidade. E eu tinha muita raiva disso, sabe? Eu tinha muita raiva de ver outras crianças, quando iam no mercado, por exemplo, que tinha, e podiam comprar um pirulito, e eu não podia, porque eu não tinha dinheiro para comprar um pirulito, eu tinha que. Sabe, quando eu queria comer um pirulito, eu tinha que implorar pro dono do mercado me dar um pirulito. Então eu tinha muita raiva de ter nascido e crescido nesse ambiente, sabe? Com isso eu não conseguia estudar, minha mãe não conseguia me botar em escola nenhuma, não tinha material, não tinha nada. E eu cresci trabalhando desde criança para tentar ajudar dentro de casa. Até que quando eu tava ali mais ou menos com os meus 18 anos de idade, a minha mãe voltou a ter contato com uma tia minha, que era irmã dela, com quem ela não tinha tido contato há muitos anos, e essa minha tia me ajudou, falando que ia me levar para estudar, porque os meus outros dois irmãos, eles já estavam maiores, não queriam estudar, eles queriam trabalhar. Graças a Deus, eles também não eram acomodados, mas eles, não, eu vou trabalhar, não tenho tempo para estudar. Mas eu queria estudar, eu queria ter um futuro, sabe? E aí essa minha tia falou assim, não, vou te levar para morar comigo e vou te botar para estudar. E foi o que aconteceu. Me levou. Só que aí, ali, naquele momento, eu acabei conhecendo algumas pessoas e acabei entendendo um pouco sobre como funcionava você vender conteúdo na internet, conteúdo adulto. E como eu tava desesperada por dinheiro e meus pais passando necessidade, eu falei, não tenho tempo para esperar o estudo me dar retorno. Vou começar a fazer isso. E foi o que eu fiz. Comecei a gravar conteúdo adulto, sem a minha tia saber, sem ninguém saber. E aquilo começou a me dar um dinheiro. Eu estudava e gravava o conteúdo aqui. Só que nisso começou a entrar bastante dinheiro e eu comecei a mandar dinheiro pro meu pai e pra minha mãe. Ou seja, eu me sustentava aqui e sustentava eles lá. E eu também ajudava minha tia com as contas de casa. A minha tia, ela era, assim, um pouco leiga para algumas coisas, principalmente de internet. Então, ela sabia que eu ganhava um dinheiro com a internet, só que ela pensava que era de outras coisas, de outros vídeos que eu postava. Ela não imaginava que era disso. E como ela não usava muito a internet, então ela nunca parou para pesquisar, para ver do que eram esses vídeos. Eu inventava para ela, falava assim, não, tia, eu postei um vídeo aqui falando sobre os estudos e tudo. Eu falava pra ela que os vídeos que eu gravava eram de dicas de estudo, rotina de estudo, essas coisas, sabe? E ela acreditava. Aí, como eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ajudar minha tia dentro de casa, com as contas da casa, e comecei a mandar o dinheiro pro meu pai e pra minha mãe. E nisso, cada vez mais, né? Quem trabalhou, sabe como funciona o conteúdo adulto, você sabe que você ganha uma bolada de dinheiro, né? Então, nisso eu consegui comprar um carro pra mim. Depois eu consegui comprar uma casa pra mim. Consegui comprar uma casa pro meu pai e pra minha mãe, pra eles saírem de lá. E comecei a sustentar eles. E pra mim aquilo não era um problema nenhum. De forma nenhuma era problema sustentar os meus pais. Muito pelo contrário. Eu queria que eles tivessem uma vida digna. Eu queria que eles tivessem de tudo que eles nunca puderam ter na vida. Então chegou a um ponto onde meu pai e minha mãe não precisavam mais trabalhar. Porque eu sustentava eles, eu tava bem, tinha meus investimentos. Continuei estudando, entrei na faculdade, tudo, tava tudo certo. Até que meu pai acabou descobrindo o tipo de conteúdo que eu fazia na internet. Um conhecido dele, que era viciado nessas coisas, não perdeu tempo em contar pro meu pai o que eu fazia. Quando meu pai soube que eu estava ganhando dinheiro com isso, ele me humilhou de todas as formas que vocês podem imaginar. Foi de puta pra baixo. Sério, meu pai me humilhou pra caramba. E ali a gente teve uma discussão, porque eu falei pra ele, olha, você só tá vivendo essa vida porque eu dei essa vida pra vocês. Vocês não precisam trabalhar porque eu dei essa vida pra vocês. Vocês têm uma casa, vocês têm um carro, vocês têm comida porque é o dinheiro da prostituição, como ele falou, é o dinheiro da prostituição que deu tudo isso pra vocês. E ele não parou, tá? Não parou por aí. Começou a falar que ele não queria mais esse dinheiro, que não queria não sei o quê, porque era um dinheiro sujo e tal. E eu virei pra ele e falei assim, então saia da casa que o dinheiro sujo comprou. Porque essa casa que você tá morando aí foi o dinheiro sujo que comprou. E se o senhor não quer mais ter nada a ver com isso, então pode sair da casa e vai viver a sua vida, vai arrumar um emprego, sabe Deus do quê, e vai passar a necessidade de novo. Ele saiu da casa. Ele e a minha mãe. Minha mãe era neutra, ela não falava nada, ela não ficava nem do meu lado, nem do lado do meu pai. Mais do lado do meu pai, digamos assim, né? Porque ela não me defendia. E eles acabaram saindo. Aí adivinha só? Agora eu tenho que ouvir dizendo que eu sou uma ingrata, que eu botei os meus pais na rua. Eles não estão na rua, gente. Eles estão morando numa outra casinha que era deles, que eles tinham, que era uma casa bem simplinha, mas que na época eu mandei reformar também. E tava alugada, mas é menorzinha, é pequena e tudo, mas é deles. Eles voltaram a morar lá e a minha mãe voltou a fazer faxina, e meu pai tá fazendo uns bicos e tudo pra se sustentarem. Mas eu tô tendo que ouvir de todo mundo que, nossa, ela é a filha ingrata, que não sei o quê, porque tá deixando os pais passar necessidade e tal. Mas quer que eu faça o quê? Não era ele que falou que meu dinheiro era sujo? Não entendi. O quanto que eu tô errada nessa história?
Pela primeira vez na vida, na história da humanidade, eu dou graças a Deus pela intromissão da minha sogra, por ela ser uma mulher intrometida. Porque se não fosse por ela, a gente nunca tinha descoberto o que realmente aconteceu. Eu não moro no Brasil e essa história aconteceu há muitos anos atrás. Pra vocês verem como sogra é sogra em qualquer lugar do mundo, elas só mudam de endereço. Pois bem, eu saí do Brasil pra estudar. Só que aqui acabei estudando, acabei conhecendo meu marido, fui ficando e por fim moro aqui. E aí meus pais ainda moram no Brasil, mas tenho muito contato com eles. Pois bem, a minha sogra desde o início nunca gostou muito de mim, nunca foi muito com a minha cara. Ela amava a ex do meu marido, mas acabou que depois ela aceitou. Só que ela era sempre aquele tipo de pessoa que ficava fazendo comentários desagradáveis, sabe, pra querer deixar as pessoas sem graças. Só que graças a Deus, logo quando eu e meu marido a gente casou, ele disse que era pra gente ter a nossa casa, pra não ter que morar com ela, inclusive longe. E até aí tudo certo. Pois bem, casamos e aí eu fiquei grávida. Ok. Nisso estava tudo certo a minha gestação. Até que minha sogra ela me ajudou durante a minha gestação, ela foi bastante presente. Chegou o dia, gente, de eu parir, eu acabei tendo complicação ali no meio do parto e tudo. Acabei não vendo a criança logo depois que ela nasceu. Naquele momento que nasceu, eu só fui ver depois. E quando a criança chegou no quarto, era uma criança negra. E até aí, não tinha problema. Só que o que acontece? Eu sou branca, meu marido é branco, a família dele toda é branca, os meus pais são brancos. E aí começou aquele questionamento. Esse menino não é filho do teu marido, minha sogra. Esse menino é filho do teu marido, tudo. E aí, vou dizer bem sério pra vocês. Até eu estranhei naquele primeiro momento o fato do meu filho, né, ter nascido negro e tudo. Só que aí a minha mãe falou assim: olha, os teus avós, eles eram negros e tudo, e tem essa questão de genética, né? Pode ter puxado pros avós. Então, pra mim, falou: ah, puxou pros avós. Pra mim, eu já tinha me contentado, porque eu sabia que eu nunca tinha traído meu marido. Então, eu já tinha me contentado que era isso. Só que ficava, gente, o pessoal da família dele ficava: esse menino não é teu filho, esse menino não é teu filho, vai atrás, vai atrás, vai atrás, que não é teu filho. Meteram tanta pilha na cabeça do meu marido que a gente acabou tendo brigas por conta disso, e ele resolveu pedir um exame de DNA. E eu fui pra fazer, porque eu tinha certeza absoluta que o filho era dele. Falei, eu vou fazer porque eu quero esfregar na cara de todo mundo que esse filho é dele. O filho não era. Na hora que saiu o teste de DNA, a menina não era dele. Parte dele. Quando saiu o teste, né, o resultado do exame, eu fiquei muito surpresa, porque eu realmente tinha certeza de que o filho era dele. Então eu falei, não, vamos fazer de novo, não sei o quê. E ele, não, a gente vai fazer mais, porque eu já descobri que tu me traiu e tudo. E eu, não tem como. E aí, desesperada, né, falei com os meus pais, tudo com a minha família, porque eu tinha certeza. E assim, aqui onde eu moro, acontece muito caso de crianças que são trocadas em maternidade. Até hoje isso acontece muito. E aí a minha mãe falou, verifica na maternidade, porque podem ter trocado teu filho. Não, primeiro faz tu um exame de DNA com ele, pra ver se tu é realmente a mãe dele. E aí eu fui e fiz negativo também. Eu não era a mãe da criança. E aí me desesperei, fui pra cima da maternidade e tal. Chegando lá, eles, não, porque não tem como, porque não sei o quê. Fui pra cima, mostrei os testes de DNA, falei que a criança não era nem minha nem do meu marido. Gente, foi uma loucura. Foi todo um processo, foi uma coisa. Aí tiveram que puxar todas as crianças que nasceram, que deram entrada, né, no mesmo dia, tudo. Foi a maior onda, demorou um século até que a gente chegou numa família. Só que o que acontece? Ai, gente, dá até tristeza de falar um negócio desse. Tinha uma mulher que ela tinha engravidado de um cara, só que eles não eram casados, namorados nem nada. Era realmente só um rala e rola de momento e ela acabou ficando grávida. E essa mulher, ela era negra e ele era branco. Só que a família dele, completamente racista. E ela também teve complicações na hora do parto, então ela não viu o bebê dela quando nasceu. E vocês acreditam que quem trocou a criança foi o próprio pai? Ele não aceitava que o filho dele tinha nascido negro e ele foi e trocou por uma criança branca. Gente, vocês têm noção? Vocês acreditam nisso? E aí, quando a gente conseguiu entrar em contato com eles, que a gente explicou que foram. Tinha que fazer o exame de DNA e tudo, toda uma coisa. A mulher ficou completamente arrasada. Sabe, ela não tinha culpa. Quem tinha culpa realmente era o doido do pai. Mas ela não tinha culpa de nada. Então ela ficou muito mal, ela ficou arrasada. E tivemos que ir pra psicólogo, tanto eu quanto ela. O meu marido também, enfim. Conseguimos fazer a troca das crianças. É claro, deu aquele aperto, porque já tinha passado uns meses, tinha me apegado muito a outra criança. Ela também tinha se apegado ao meu filho e tudo. E assim, foi um momento de muita tristeza mesmo, sabe? Momentos ruins, sentia muita saudade, ficava pensando. E quando eu lembrava que o próprio pai tinha trocado as crianças só por causa da cor da pele, nossa, gente, um negócio assim realmente muito ruim. Eu e essa mulher, a gente ainda teve alguns contatos assim, por algum tempo, mas depois a gente realmente acabou perdendo totalmente o contato. O meu marido, ele, claro, se ajoelhou, pediu desculpas, tudo, eu tava decidida a me separar dele, sabe? Só que no final de tudo, meteram tanta pilha, até eu tava achando estranho, que eu acabei perdoando. E no final de tudo, ele era um bom marido. Ele
tá sendo um ótimo pai. Até a minha sogra veio e me pediu desculpas pela situação. Mas assim, eu falava uma coisa pra vocês. Primeira vez que a intromissão da minha sogra foi boa. Porque se não fosse por ela ficar metendo isso na cabeça do meu marido, talvez a gente nunca teria descoberto a verdade. Mas enfim, essa é a história de hoje. E vou. Olha só, se você é o tipo de pessoa que não tem contato com a tua sogra, que não fala com ela, mas mesmo assim o teu marido visita, tem contato tudo, presta atenção, porque o meu aproveitava justamente o fato de eu não falar com a minha sogra para me trair. Quando eu conheci a minha sogra foi aquela coisa, né? Nunca gostou de mim, eu também acabei não puxando muito saco dela, não forçava a aproximação. Então a gente não criou ali um relacionamento, porque ela não gostava de mim e eu também não fazia questão de ter muito contato com ela. Mas assim, ela também não era de se enfiar no nosso relacionamento, nem nada do tipo. Acredito que por isso que acabou dando certo. Porque por mais que ela não gostasse de mim, de não falar comigo, ela também não se metia no nosso relacionamento. Ok, nisso comecei a namorar, né, tudo, noivamos, depois nós nos casamos, fomos morar na nossa casa e só piorou depois disso. Teve uma vez em que a gente estava num almoço de família e tudo, e eu acabei tendo um desentendimento com a minha sogra, que não veio ao caso agora, mas desde esse dia eu e ela a gente nunca mais se falou. Ela não vinha na nossa casa e eu não ia na casa dela, era só o meu marido que às vezes saía para ir visitar ela. Porque assim, uma coisa é eu não falar com ela e tudo, e outra coisa, eu proibi meu marido de ter contato com a mãe, né? Até porque, como eu falei, ela nunca foi de se enfiar no meio do nosso relacionamento. Era assim, o pessoal, o meu e dela, que não dava certo. Ok. O meu marido, ele saía de casa pelo menos umas 2 vezes na semana, dizendo que ia visitar a mãe dele. E assim, eu acreditava, né? Porque ele tinha que visitar a mãe. E às vezes também ele acabava postando alguma coisa no status do WhatsApp, do Instagram. Tipo assim, ai, cafezinho com a mamãe, ou uma foto com ela. Então eu realmente sempre acreditava que ele estava com ela. Toda vez ele falava assim pra mim, olha amor, tô indo lá na casa da mamãe. Aí eu acreditava. Às vezes ele ia de tarde, às vezes ele ia de noite, mas assim, sempre por mim tranquilo, sabe, visitar a mãe, até porque ele nunca tinha me dado dor de cabeça, nunca tinha me dado motivo para desconfiar, absolutamente nada. Até que um belo dia, deu ali por volta de umas 7 horas da noite, ele falou assim pra mim que ele ia na casa da mãe dele, eu acreditei, novamente, e ele foi. E nisso, gente, passou mais um tempo, a minha irmã, ela me ligou falando que ela estava indo pro hospital e tudo, porque ela tinha acabado de sofrer um acidente junto com a filha dela, que a filha dela estava meio machucada, ela estava desesperada e tal. E aí eu, gente, eu sou uma pessoa que, se tá acontecendo alguma coisa com a minha família, eu me desespero na mesma hora, sabe? E eu sou muito apegada com essa minha irmã e com a minha sobrinha. Então, na hora eu me desesperei e falei, não, eu vou pra aí, eu vou te acompanhar. E aí eu saí de casa e como a gente só tinha uma cópia da chave, eu tranquei e guardei a chave no esconderijo que a gente tinha. Daí eu comecei a ligar pro meu marido pra falar, olha, tô indo pro hospital, deixei a chave lá e tal. Só que aí eu comecei a ligar e ele não atendia. Liguei, mandei mensagem, não respondia. Naquele primeiro momento eu não dei muita importância, só pensei, ele tá longe do celular. Só que aí o tempo foi passando e nada do meu marido me retornar. E aí eu cheguei no hospital e tudo, tava lá. Comecei a ligar pra ele, comecei a ligar, porque ele já começou a me bater um desespero, tipo, todo esse tempo eu tô ligando, mandando mensagem, nada. Gente, comecei a ligar e nada desse homem atender esse telefone. Aí eu já comecei a imaginar um monte de coisa na minha cabeça. Eu já tava ali no hospital com a minha irmã. Tinha sofrido um acidente, ela tinha sofrido um acidente. Aí eu já comecei a pensar, pronto, aconteceu alguma coisa com meu marido. E aí nisso eu entrei em contato com uma outra pessoa da família pedindo o número da mãe dele, porque eu não tinha o número dela. Porque eu ia ligar, mandar uma mensagem pedindo pra falar com ele, né? Eu comecei a pensar logo o ruim. Daí eu consegui o número dela e liguei. Falei, oi, tal, é a fulana. Você pode pedir pro fulano olhar o telefone pra mim, que eu tô precisando falar com ele não me retorna tudo. Aí ela, mas ele não tá aqui. Aí eu, não tá? Ele saiu de casa falando que ia visitar a senhora. Aí ela, não, já tem umas 3 semanas que meu filho não veio me ver. Eu pensei até, inclusive, que era tu que não tava deixando ele vir me visitar. Ela não perdeu a oportunidade de me alfinetar, né? Na hora eu só falei, tá bom, e desliguei o telefone e fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Até que passou mais um tempo, ele me respondeu, falando que já estava em casa e tudo, perguntou pela minha irmã, tratei ele normalmente, e depois, quando eu voltei pra casa, eu fui questionar ele pra perguntar onde é que ele tava. E aí ele veio com esse papo, eu tava na casa da minha mãe. Falei, você não tava na casa da sua mãe, porque eu liguei pra ela e ela disse que você não tava lá e que, inclusive, fazia umas 3 semanas que você não batia o pé por lá. E, inclusive, ela ainda tava falando que achava que era eu que não tava deixando de você ir visitar ela. Como isso? Se toda semana tu sai daqui pelo menos umas 2 vezes pra ir visitar tua mãe, como é que faz 3 semanas que tu não aparece por lá? Na hora ele começou a ficar todo nervoso, começou a inventar umas desculpas lá que eu não acreditei muito. A gente teve uma briga muito feia essa noite por conta disso, porque ele começou a inventar um monte de desculpa que não tinha nada a ver. Até que de madrugada, no momento em que ele estava dormindo, eu peguei o celular dele, me tranquei dentro do banheiro e comecei a olhar.
E ali eu fui achar algumas conversas, localização, que uma certa pessoa tinha mandado para ele encontrar e tal. Enfim, conclusão, ele estava me traindo. Estava usando desse momento que supostamente ele ia visitar a mãe dele para encontrar com essa pessoa. E como ele sabia que eu não falava com a mãe dele, eu nunca ia perguntar para ela, eu nunca ia mandar mensagem, eu nunca ia ligar. Só que eu acho que ele esqueceu de pensar em uma futura emergência, em um futuro imprevisto, que foi o que aconteceu. Tava precisando falar com ele não atendia, até que eu consegui falar com a mãe dele, e a mãe dele foi lá e disse, ele não estava aqui. Ou seja, ele pensou em tudo, menos em um possível imprevisto. Acordei ele de madrugada, joguei o telefone em cima dele, gente, foi uma loucura. Uma loucura, e eu me separei dele depois de toda essa situação. E assim, minha ex-sogra, ou melhor, a gente não continua não tendo contato. É óbvio que hoje em dia eu acho que ela deve dar graças a Deus que eu me separei do filho dela. Mas eu agradeço, porque se não fosse por ela me falar a verdade, se fosse uma outra mãe, provavelmente ela teria escondido tudo que ele estava fazendo. Ela teria pelo menos fingido, falou, não, ele tá aqui sim, ou sei lá, acabou de sair. Mas ela foi e me falou a verdade. Então, pelo menos nisso, eu agradeço a ela. Mas enfim, essa é a história de hoje.